Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a voz. É verdade que existem alimentos benéficos para a saúde vocal? Rouquidão prolongada pode ser sinal de problema? Daqui a pouco todas as informações. Vamos conversar também sobre os riscos de dirigir sob efeito de drogas ilícitas. Quais mudanças essas substâncias provocam no organismo? Tudo isso agora no Pauta Especial que já está no ar. Todo ser humano possui uma voz única que, além de mera ferramenta de comunicação, carrega traços de sua faixa etária, sexo, tipo físico, personalidade e estado emocional. Para alguns, ela representa muito mais do que isso. Professores, atores, repórteres, cantores e outros profissionais têm na voz uma indispensável ferramenta de trabalho e precisam estar atentos aos cuidados que devem adotar para não prejudicá-la. Quem vai explicar melhor esse assunto é a fonoaudióloga especialista em voz, Gabriela Sóstenes. Gabriela, diante da fono, um profissional tenta melhorar a voz e isso soa uma falsa colocação? Como assim? Não entendi. Porque você está acostumada e nós aqui da Educativa, nós jornalistas, já fizemos muito trabalho com você. Aliás, isso tem mais de 14 anos, né? Isso, muito tempo, né, Miguel? E com você, muito mais em outra emissora, né? Uhum. E aí, quando eu li esse pedaço aqui, que a voz vai mudando, depende da emoção, do tom, a idade, dá para você sentir isso mesmo? Isso, a voz muda, né? Então tem todo um processo, muda desde a da adolescência, né? O menino muda muito, a gente percebe muito a mudança, principalmente nos homens, que se chama muda vocal. No homem a voz ela muda, ela baixa 1/8 praticamente, a mulher muda alguns semitons. E às vezes essa mudança demora um pouco, ou não muda, tem uma muda vocal atrasada, né? E também a gente tem uma mudança grande na fase, principalmente a mulher, na fase da menopausa, a voz fica um pouco mais grave, a mulher, e o homem na andropausa, que é por volta de seus 60, 70 anos, o homem tende a ficar com a voz um pouco mais aguda. Por isso que se assemelha com a voz da mulher. Tem nada a ver com testosterona, não? Ou tem? Tem também. Tem? Isso. A diminuição da testosterona, a questão também das cordas vocais, que tem uma atrofia na musculatura. Então você perde e a mulher ela ganha mais massa na corda vocal. Então a mulher fica com a voz um pouco mais grave e o homem com a voz um pouco mais aguda. Por isso que a gente não sabe ao telefone se é um velhinho ou uma velhinha. A voz fica muito semelhante e você perde a identidade. Uhum. Há mudanças também de acordo com a postura, com a colocação, com a profissão. Ou seja, um professor conversando não é o professor dando aula. Um jornalista conversando informalmente não é o jornalista apresentando um programa como esse. A gente chama as vozes preferidas, né? Então, as profissões, elas têm as vozes parecidas. Você tenta, por uma questão social, se enquadrar ali, né? Então, se a gente colocar várias pessoas lendo o mesmo texto e se a gente tiver com o olho fechado, por exemplo, sem saber, a gente sabe ali a gente consegue identificar quem é um professor, quem é um jornalista, quem é um ator, né? Um juiz falando, mais ou menos pelo tom da voz, pelo jeito que fala, a gente consegue identificar as profissões. São as vozes preferidas, como a gente coloca. Qual é a diferença do jornalista, do juiz e o professor? O jornalista, ele tenta deixar uma voz mais grave, né? Ele tem uma dicção mais elaborada, mais assim, tem uma pronúncia, porque o foco é muito a voz, né? Então não pode perder. Um professor, dependendo do que ele ensina, vamos supor, se for uma professora de educação infantil, ela vai ter uma voz mais aguda, cheia de melodia, né? mais infantil, né? Então um juiz, talvez uma voz mais séria, mais impostada também, mais contida, diferentemente do jornalista, que é uma coisa mais articulada. A função social ou o aspecto social do ser humano
determina também a colocação dele, a questão cultural também vai predominando sobre isso? Predomina, a gente consegue identificar, né? Então, às vezes até trocas mesmo, né? Muita gente fala bicicleta, não é porque não consegue dizer bicicleta, é porque no meio, não é, as pessoas falam bicicleta ou planta, não é que não consegue dizer planta. É o meio social que convive, que todo mundo fala daquela forma, algumas gírias, alguma forma de falar. Então, é uma questão do sotaque, do regionalismo local. Uhum. Agora, os profissionais da voz, exemplo do que nós citamos, e você também, professores, atores, repórteres, jornalistas, eles precisam de mais cuidados. Qual dessas requer mais cuidado? Qual dessas se esforça mais e utiliza mais a corda vocal? 70% dos trabalhadores, são profissionais da voz, né? Então, hoje a voz, a comunicação é uma coisa muito importante em qualquer profissão. Você precisa se comunicar bem até para conseguir um espaço melhor e tudo. E isso interfere, às vezes, né? em muitos trabalhos, se você não se comunica bem. Então, é importante o profissional da voz ele ter um cuidado com a voz. Numa rouquidão mais persistente, né, que dure por mais de 15 dias, procurar ver logo. Ter o cuidado também em aprimorar essa comunicação, né, ter uma pronúncia correta das palavras, ter cuidado com a alimentação, né, eu vi que você falou no seu início ali, qual o alimento que o profissional da voz deveria ingerir, né? Então, alimentos mais saudáveis, então se você vai apresentar um programa, por exemplo, você não deve comer uma comida muito pesada. Isso dificulta a digestão, dificulta a respiração. Né? Porque não é a questão alimentar, é mais ingesta em demasia. Isso. Se traz influência. Isso, traz. Até a questão do refluxo gastroesofágico, né? Então, se você come muito, come comidas gordurosas, frituras, condimentadas, isso pode gerar um refluxo gastroesofágico e você ficar, né, sem conseguir se expressar bem, sem conseguir respirar bem. O doce e o amargo interferem também? A água é importantíssima, né? Você está ingerindo água, o profissional da voz deve ingerir água em temperatura ambiente, por uma questão do choque térmico mesmo, do edema que cria. Então, está sempre ingerindo, mais ainda do que uma pessoa que não usa a voz profissionalmente. Né? O ideal experiência própria, quando eu tomo um café, mesmo que seja meia hora antes, eu sinto a dificuldade aqui, eu fico salivando, né? A exemplo de uma bala, um chocolate muito doce, eu também tenho essa dificuldade. Isso é normal? Normal, principalmente as comidas que têm mais leite, né, chocolatados. Deixa a saliva mais grossa, aquela vontade de pigarrear. O ideal é que você, se comer um chocolate ou alguma comida com leite, você em seguida tomar água. Não é? E as frutas cítricas também ajudam a deixar a saliva mais fina. A maçã, ela deixa a saliva fininha, que é muito melhor de estar falando com a saliva mais fina. Os profissionais, eles são orientados a fazer exercícios, obviamente, cada um de acordo com o uso. Mas vi, especialmente em cantores, que a preparação antes de uma apresentação requer aquecimento, requer colocação, timbre, enfim. De certa forma, uma vez eu considerei que era uma frescura de um determinado artista, mas podemos considerar assim ou é um ato profissional? Não, todo profissional da voz ele deve fazer um aquecimento vocal, assim como um atleta, ele aquece antes de entrar, antes de começar a exercer. O profissional da voz deve aquecer a musculatura. As cordas vocais são 2 dobras de músculos também, assim como a perna, que precisa aquecer, né? Os órgãos fonoarticulatórios também e principalmente o cantor. Para você cantar, você exige muito mais da musculatura do que falar. Então, o cantor ele exige muito mais, por exemplo, do que um jornalista. Lógico que dependendo também da demanda do trabalho dele. Então, é importantíssimo fazer esse trabalho antes, fazer um aquecimento vocal, né? Ter um cuidado com a alimentação antes, não comer e cantar, ter todo um preparo. Todo cantor deveria ter um acompanhamento com fonoaudiólogo, sem dúvida. E o professor dá aula o dia inteiro. O professor é o mais sofrido, né? É a profissão, o profissional da voz que tem mais, que exige muito mais, que são
na realidade, às vezes 3 horas seguidas de aula, né? Eles têm os 3 horários, então é muito mais exigido. O artista, por exemplo, o cantor, tem dia que ele canta melhor do que outro dia. O que é que influencia? O aquecimento, o estado emocional? Alguma coisa pode influenciar nessa apresentação e na voz? O estado emocional interfere muito, né? A voz, ela é muita emoção. Quando a gente está triste, a voz fica mais baixa. Quando a gente está alegre, a gente fica com a voz mais... Então, às vezes, tá tudo certo, né? Então, você tem uma boa voz, você tem uma boa dicção, você tem uma boa expressividade, você fez um trabalho excelente antes, você fez um aquecimento, mas você não está tão bem. Então, a sua voz não vai ser... Então, isso tem que estar tudo muito associado. É importante fazer o aquecimento vocal, isso vai ajudar e muito, porque o aquecimento vocal, ele dá um melhor controle da respiração, aumenta o seu tempo máximo de fonação, aumenta a resistência vocal, você diminui assim, a possibilidade de ter alguma lesão depois, porque é igual um atleta, você pode ter uma lesão depois de um uso prolongado, né? Então, o aquecimento vocal, além de melhorar a resistência e tudo, ele também melhora a sua performance. Você vai fazer um show muito melhor, conseguindo os agudos melhores, uns graves melhores, maior projeção vocal, maior dinâmica. Alguns artistas mudam a voz, por exemplo, Michael Jackson, que seria um grande exemplo mundial, aqui Ney Matogrosso, outro, né, que coloca a sua voz, né, aguda diferentemente do sexo dele, da natureza do sexo dele. Isso pode provocar um problema, aquilo precisa ser treinado? Não necessariamente, assim, né? Tem pessoas que, esses cantores, provavelmente, eles têm um preparo vocal muito grande, né? Deve ter professor de canto, fonoaudiólogo, mas às vezes você tem aquilo ali com naturalidade, aqueles agudos você consegue com naturalidade. Agora precisa aperfeiçoar, porque muitas vezes machuca, não é? Então, a voz, ela precisa, a questão de imitações de vozes, de colocação, você respeitar também sua tessitura vocal. Muitas vezes você passa, né? Então, tem cantores crianças que querem imitar cantores adultos e aí terminam forçando tanto os agudos ou os graves. Então, isso precisa realmente ter um cuidado, mas muitas vezes isso sai naturalmente. Obviamente, a gente tem aqui no estado de Alagoas um atendimento a população e quem quiser, quem está preocupado com essa situação, mesmo não sendo essas profissões, ou apresentou uma rouquidão, procurar um médico, né? Um otorrino, laringologista ou uma fono. Isso vai cuidar bem dele, né? Com certeza. Então, aqui a gente tem um atendimento gratuito aqui no estado, que é na Uncisal, né? As pessoas que têm algum problema de voz o bom é você ir primeiro ao otorrinolaringologista, fazer toda uma avaliação do trato vocal, porque a voz não só é corda vocal, né? A voz é nariz, não é? É boca, é toda uma questão de respiração, você precisa de uma avaliação do trato vocal. E se você tem algum problema, se for diagnosticado, nós temos o serviço do SUS, lá na Uncisal, que a gente faz o atendimento gratuito, professores com alunos, que é no curso de fonoaudiologia, dentro do curso, na clínica de fono, as pessoas podem procurar, fazer uma triagem e aguardar ser chamado. Conversamos com a Gabriela Sóstenes, ela é fonoaudióloga especializada em voz. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. E no próximo bloco nós conversaremos sobre os riscos de dirigir sob efeito de drogas ilícitas. A gente vai parar um rápido intervalo e volta já.